as médicas têm consequências potencialmente muito graves. Um estudo norte-americano revelou que o chamado colesterol bom pode não reduzir o risco de doenças cardíacas. As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de mortalidade em Portugal. E o colesterol elevado é um fator de risco. Um estudo recente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia revelou que apenas 30% dos portugueses com colesterol elevado toma medicação. Vamos olhar então para este estudo da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, com a ajuda do Dr. Carlos Aguiar, médico cardiologista. Olá, Dr. Bom dia. Obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Vamos então olhar para este estudo. Está a aumentar o número de portugueses com colesterol elevado? À volta de metade dos portugueses têm o colesterol acima dos valores que seriam desejados, sendo que isto não há um valor igual para todas as pessoas. As pessoas que têm um colesterol muito elevado naturalmente estão em risco, porque as doenças cardiovasculares devem-se à acumulação de gordura na parede das artérias e, portanto, esta gordura é feita de colesterol mau. Mas se se tem o colesterol normal ou até um bocadinho baixo, e se tem muitos outros fatores de risco para a doença cardiovascular, como o tabaco, a hipertensão, a diabetes, esses outros fatores de risco promovem a entrada do colesterol, mesmo que ele seja em pequena quantidade no sangue, dentro da parede das artérias, e dão a origem às doenças cardiovasculares. Portanto, algumas pessoas têm que tomar medicamentos porque têm um colesterol muito elevado. Há outras que têm que tomar mesmo sem ter um colesterol muito aumentado. Mas metade dos portugueses têm, para o nível de risco cardiovascular que apresentam, o valor do colesterol acima do que seria desejado. Doutor, e desses portugueses, só 30% é que tomam medicamentos, porque não sabem que têm o colesterol elevado? São os portugueses que estão em risco elevado, tal como em outros países, é que devem e merecem a prioridade com um tratamento que passa por medicamentos. É preciso, no entanto, não esquecer que o medicamento para o colesterol quase que funciona um pouco como um perfume, não é tomar banho. E se as pessoas só tomam um medicamento para o colesterol e continuam a fazer e a levar um estilo de vida que não é correto, não vão ter o colesterol controlado e vão continuar a ter problemas cardiovasculares. Esse é outro dos dados do estudo, é que em muitos casos a situação não está controlada mesmo com o medicamento. Por um lado, só 30% dos portugueses que deveriam estar a fazer um medicamento para o colesterol, que são os de alto risco cardiovascular, andam a fazê-lo. E nós pensamos que, em parte, isso é porque o colesterol não dói. É mais fácil nós tomarmos um comprimido para um sintoma, uma dor de cabeça, por exemplo, do que para uma análise que não traz nenhuma dor física à nossa pessoa nem ao nosso corpo. Por outro lado, muitas pessoas tomam os medicamentos para o colesterol, mas não têm os cuidados de estilo de vida que ajudam a fazer o efeito do medicamento para o colesterol. Então é fundamental corrigirmos o estilo de vida, além de tomar a medicação. Quem são estes portugueses de alto risco cardiovascular? Muito importante, são as pessoas que já tiveram problema cardiovascular, como por exemplo um infarto do miocárdio, ou um acidente vascular cerebral, a chamada trombose. Segundo lugar, são as pessoas que são diabéticas. Em terceiro lugar, são os insuficientes renais crónicos que ainda não estejam a fazer hemodiálise e que são a grande maioria dos insuficientes renais crónicos. E em quarto lugar, e aqui está a mensagem importante para quem nos esteja a ouvir, são os chamados doentes dos bocadinhos. Eu não tenho nada destas coisas graves, não tenho diabetes, nunca tive internado na cama, mas eu tenho um bocadinho de tensão, um bocadinho de colesterol, um bocadinho de tabaco, um bocadinho de excesso de peso, um bocadinho de falta de exercício físico e já assim um bocadinho de idade. Sobretudo a partir dos 40 anos nos homens, a partir dos 50 anos nas mulheres, é a altura, se até agora ainda não sabiam qual era o seu valor de colesterol, de o saber. E se têm 2 ou 3 bocadinhos, é seguramente a altura, mesmo que se sintam muito bem, saudáveis, de procurar o seu médico de família simplesmente para avaliar o seu risco cardiovascular. Os problemas cardiovasculares podem ser súbitos, inesperados e apresentarem-se na forma de morte súbita. Doutora, há aquele outro estudo a que fazíamos referência antes do início da entrevista, o tal estudo norte-americano, que diz que o colesterol bom, porque há dois tipos de colesterol, não é? Quando olhamos para o valor de referência das análises, às vezes não se consegue perceber bem, porque há ali dois tipos de colesterol. O colesterol bom, de acordo com os norte-americanos, pode não ser suficiente para reduzir o risco das doenças cardíacas. Na verdade, os médicos ainda não entendem muito bem para que serve o colesterol bom. Nós temos a ideia de que quando ele está alto, que funciona como proteção contra as doenças cardiovasculares. E até é por esse mecanismo que o vinho tinto parece fazer bem, ele sobe o bom colesterol. Contudo, é muito mais importante ter o mau colesterol baixo do que ter o bom colesterol alto.
a primeira prioridade vai para o mau colesterol. E quando há necessidade de o tratar, é de tratar para determinados objetivos. E devemos procurar ajudar o nosso médico a atingir esses objetivos. Há ainda um terceiro tipo de gordura, que são os triglicéridos. Também é perigosa, mas a prioridade vai para o mau colesterol. Depois, em segundo lugar, vem o bom colesterol e os triglicéridos. Atenção mesmo quando se tenha só um bocadinho de cada problema de saúde. 2 ou 3 bocadinhos é suficiente para procurarmos o médico. Doutor Ricardo Saguiar, obrigada por ter vindo ao Obrigado em Bom nome Dia da Portugal. Bom Sociedade Portuguesa feriado. Cardiologia. Obrigado. Vila Franca de Xira está